Olá, está começando mais um Essência e é sempre uma grande satisfação ter você aqui conosco em cada programa. E no programa de hoje estamos recheadíssimos de muito conteúdo, muita informação aqui, histórias reais que a gente vai trazer para vocês. E falando em empreendedorismo, vai ter muita história de coragem, superação. Então fica aí que você vai entender de cada uma que eu estou falando. E para começar esse programa, já estou com a minha convidada, ela que, falando em coragem, pensa numa mulher corajosa. Ela nasceu em Leme, porém morou por muito tempo na cidade de Araras. Depois, não contente, ela foi se aventurar lá em São Paulo e trabalhou, inclusive, como motorista de aplicativo. Gente, fico pensando que loucura, que eu para dirigir lá, ó, é um baile. Imagina trabalhar lá como motorista de aplicativo. Ela já foi vendedora, gerente comercial e hoje atua como estrategista digital, atuando nas empresas e ajudando a aumentar as vendas, principalmente por meio das redes sociais. Estou com ela, Fran Martins. Fran, seja muito bem-vinda ao programa, é um prazer enorme te receber aqui hoje. Obrigada, Mara, eu que agradeço, né? Espero que, assim, a minha história se inspire, né, aí, as mulheres aí que às vezes estão querendo abrir um negócio, estão perdidas, para a gente dar uma luz aí para elas. E realmente, com certeza vai ajudar, já quero que você comece contando pra gente de onde vem toda essa audácia, coragem, porque olha, você não tem medo não, mete a cara e vai em frente. Conta um pouco sobre a sua trajetória, como que aconteceu tudo isso, essas mudanças de cidade também no meio dessa trajetória, até você chegar aqui hoje como estrategista digital. Eu falo que realmente, minha vida até hoje, né, o pessoal manda mensagem para mim, Fran, onde você está hoje? Né, porque cada vez eu tô num lugar, cada final de semana eu tô numa cidade e eu acho que uma das coisas boas, né, que a internet eu acho que traz, tá? Acho que em geral para nós é isso, é essa liberdade, né? Principalmente a geográfica, mas nunca foi sempre assim, né? Eu realmente sempre trabalhei como gerente comercial, sempre gostei muito da área de venda, amo até hoje, eu acho que é por isso que hoje o meu trabalho ele é muito completo com as empresas, né? Que a gente fica muito nos bastidores, né? Eu não sou aquela pessoa que vai aparecer ali na sua empresa e vai dar a cara, mas a gente fica nos bastidores organizando e fazendo as estratégias realmente para que aumente as vendas. Então eu acho que eu consigo, através das vendas, entender esse caminho, né? E foi passando. Daí vamos para São Paulo. Uma amiga também, que tinha uma loja lá, como eu era vendedora nata, me convidou para ir para São Paulo e trabalhar com ela. E assim eu peguei gosto, né? Cidade grande, muvuca, aquela loucura. Totalmente diferente do interior, né? Para quem veio daqui, cidade pequena, de repente vai numa grande metrópole dessas. Dá medo, né? É aquela coisa assim, que dá medo, mas ao mesmo tempo eu acho que você acaba abrindo os olhos para muitas oportunidades, né? Porque daí você começa a olhar e pesquisar, poxa, isso vai dar certo, isso não vai, que foi numa dessas minhas andanças de sair de uma loja, ir para outra, que não estava muito contente, vamos começar a levantar uma grana de alguma forma, e foi o Uber. Eu fiquei, eu acho que 1 ano, praticamente rodando São Paulo inteiro. E como que era? Quando você falou, vou agora trabalhar de Uber, você já conhecia boa parte da cidade? Nada. Botou o GPS e foi. Exato. Eu acho que talvez hoje eu vou dar uma volta, né, em alguns lugares, já passei por aqui, já passei ali. Mas mesmo assim, São Paulo é GPS, impossível andar sem, pelo menos para mim, até para radar, velocidade, não tem como, né? Tem que estar ali ligado no GPS. Mas foi uma experiência muito boa e de verdade fiz muitos amigos, né? Foi uma experiência antes da pandemia, antes de fechar tudo, e fiz muitos amigos. Eu falo que a minha nota ali de pontuação era 5, era um monte de elogio, porque eu acho que eu bato bola, né? Converso com todo mundo, então foi muito legal. Foi uma experiência assim, vamos fazer, vamos. Tenho medo? Tenho, sabe aquela coisa? Tive medo, claro, porque fora São Paulo o trânsito é perigoso, né? Então eu nunca, através do aplicativo é um pouco mais seguro, mas você nunca sabe quem vai entrar, né, dentro do carro. Então, claro, né, tinha os períodos e os horários que eu como mulher também não corria risco,
mas foi uma experiência excelente. E até hoje eu trago os amigos dessa experiência, de verdade. Olha, que legal. E você trouxe algo muito bacana também, que é assim, não é que você não sentia medo, mas foi com medo mesmo. Exato. E falando nesse frio na barriga e empreendedorismo, e já trazendo agora o seu atual trabalho. Muitos empreendedores ou empresários até grandes, com empresas já consolidadas, ainda têm muito medo de ir para o digital. Sim. E na verdade eu penso que deveria ter medo de não estar no digital, né? Que tem um risco muito maior. E para essas pessoas que ainda estão com medo de como iniciar, de fazer algo errado por ali, você como estrategista, qual o conselho que você dá e por onde começar? Porque pelo menos o pessoal que está nos assistindo já sai com uma orientação. O meu primeiro passo vai ser esse daqui que eu peguei com a Fran Martins. Sim, exato. Eu acho que hoje a gente conversa muito com o pequeno empreendedor, né? Eu acho que a minha área, mesmo estando, né, ali nos bastidores, tem muita proposta, né, de pequena, média e grande empresa e que praticamente os erros são os mesmos, né? É realmente por onde começar, o que fazer, qual é o caminho mais certo. Então, o que a gente orienta muito, né? Lógico, analisando cada perfil, analisando cada cliente, o seu nicho, né? Porque acho que cada cliente tem um nicho diferente e a gente tem que entender, né, através do que ele precisa. Eu acho que isso eu consigo ter esse feeling por causa da área de venda, tá? Por causa de conversar com as pessoas, de já ter que dar esse feedback do que a pessoa está precisando, não só na rede social, mas estratégia de venda junto. E a maioria estruturar um bom online não é simplesmente você postar, né? Não é simplesmente você estar ali e postar aleatório. É você arrumar a casa, igual a gente fala, arrumar o Instagram, colocar tudo que você tem ali, passando autoridade, passando a sua marca, colocar os links necessários para a pessoa entrar em contato com você, porque eu acho que é o erro primordial. Sabe, eu bater o olho no Instagram, não tem ali onde a pessoa tá, não tem como chamar, não tem onde fica a loja. Então, é coisinha que assim, não tem medo, mas, não tenha medo, né? Mas precisa assim, ser estrategicamente bem montado. Então, independente se você é grande, se você é pequeno, se você tenha já uma agência, né, tomando conta disso, estar em todas as plataformas é importante, mas com direcionamento, com estratégia, sabendo o que está faltando, sabendo o que está dando certo para replicar e aumentar. Então, assim, para quem está começando agora, sabe assim, não tenha medo, vai com medo mesmo, porém, tenta analisar, né, para não sair fazendo de qualquer jeito ou postando de qualquer jeito, porque senão só perde tempo. E daí entra a parte da frustração, né, Mara? Que a pessoa fala, mas eu não vou no online porque não deu certo. Não dá resultado. Exato. Eu gastei dinheiro à toa. Então, na verdade, assim, é o fato de você entender como o mercado funciona. E às vezes, como é o seu público. Porque às vezes a pessoa fala que não deu certo, mas às vezes ela não estava fazendo conteúdo para o público dela, às vezes não estava atingindo a cidade dela. Eu falo que eu tô aqui no interior, às vezes chega para mim anúncios de cidades tão longe que eu falo, gente, como que um gestor de tráfego ou como a pessoa que está fazendo isso não está vendo que eu não vou ir lá comprar um lanche, sabe? Exatamente, é um nicho que não tem por que expandir, a não ser que seja cidade turística, né? Exato, então assim, uns anúncios que às vezes aparecem que eu olho e até fico curiosa, falo, nossa, que legal, deixa eu ver de onde que é. Daí é coisa de 100 km, sabe, assim, longe da cidade. Então assim, é muita estratégia, é muito conhecimento, que eu acho que assim, dá para fazer, né? Dá para fazer sozinho, mas precisa ter estratégia para não se frustrar, para não falar que não dá certo. Sim, e você trouxe uma coisa importante também disso da frustração, que o que a gente percebe também? A falta de constância. Sim. Às vezes a pessoa, ela posta uma vez, 2 vezes no mês e fala, não tive resultado, posta de vez em quando dá certo. Então, assim, existe um extremo em que é o postar todos os dias, 3, 4 vezes por dia, e existe aqueles que não postam quase nada, postam quando dá na telha. Existe algum padrão que você considera mais estratégico e aconselhável de periodicidade de postagens? Então, hoje, o que aconteceu?
o meta, vamos pensar assim, gente, quando fala meta é tudo, né? A rede social inteira, Instagram, Facebook, WhatsApp, mudou muito. Desse ano para cá, janeiro principalmente, mudou muito as configurações, mudou muito assim a forma como o Instagram está lidando também com os seus usuários, né? Que a gente vê que ele estava perdendo algum mercado e a último mês agora saiu até o Instagram Shop, que foi assim algo que ele trouxe para o cliente, para o primeiro empreendedor, conseguir vender até mais rápido e melhor no Instagram. Eu acho que assim, não tem o certo, não tem o errado, é o que você falou, tem a constância e tem a parte de você entender o que o seu público gosta. Porque às vezes você vai fazer uma postagem durante a semana e o seu público vai engajar com aquela postagem, você vai jogar a pessoa para o WhatsApp, você vai vender. Eu falo que a métrica nossa, né, de vaidade, que todo mundo quer seguidor, todo mundo quer ter 10, 20 milhões de seguidores. Gente, seguidor é uma métrica para o gestor de vaidade. Por quê? Porque você pode ter 1000 pessoas no seu Instagram. Se você tiver 1000 clientes, é o que vale. Né? Então, é o quê? É fazer estrategicamente com que seus conteúdos interajam com o seu público e vender. Então, é legal postar, principalmente se você tem algo que é venda e tem, por exemplo, coleção de inverno, coleção de verão, né? Novidades chegando. Sim. Legal seria conseguir fazer todos os dias, né? Porque todos os dias, quanto mais você postar, mais o Instagram vai te mostrar. Então, é legal. Porém, daí vai de cada estratégia. Com certeza. Postar com estratégia. Exato. Fran, fazer para você uma última pergunta que eu faço para todos os convidados que vêm aqui. Sim. Qual é a sua essência? Poxa, essa... Eu acho que é bem isso. Não tenha medo, né? A minha essência é assim, tenha coragem, não deixe que o medo te paralise. Porque vai fazer alguma coisa? Faça com medo mesmo. Nunca desista. Vai atrás dos seus sonhos. Muito bom. Obrigada, Fran, pela sua presença e participação aqui no programa. E para você aí de casa, te vejo no próximo bloco. Não sai daí não, que ainda tem muito mais. Até lá! Assista pela TV Conecta Super Ofertas, o seu guia eletrônico. As melhores promoções e descontos do mercado estão aqui. Oportunidades imperdíveis para você economizar de verdade. De terça a domingo, às 12h45, com reprise às 19 horas. Faça parte você também. Informações 19993195797. Super Ofertas. Acompanhe, assista e economize. Meu marido vive com seu coração batendo em um novo peito. A minha mãe vive com seus olhos brilhando em uma outra pessoa. O nosso filho vive levando alegria para uma nova família. Amor para superar, amor para recomeçar. Quando você autoriza a doação de órgãos e tecidos, respeitando a decisão de um ente querido, faz com que a vida continue. Doe órgãos. Converse com sua família. Ministério da Saúde. A Mandic tem uma grande estrutura porque precisa estar à altura de sua responsabilidade. Como uma instituição de ensino internacional e uma marca que se tornou sinônimo de qualidade em educação e saúde, muitos pensam que o nosso negócio é apenas o ensino de medicina ou odontologia. Mas não é só isso. A nossa responsabilidade, na verdade, vai muito além. A Mandic só cresceu tanto porque entendeu que o seu negócio é realizar sonhos. Sonho de construir, sonhos de cuidar, de fazer a diferença, sonho de ser feliz. E para que isso possa se tornar realidade, nossos alunos são preparados para que realmente sejam médicos com M maiúsculo. Médicos com experiência prática no cuidado e na sua responsabilidade no atendimento de cada paciente. Treinados, testados, seguros, verdadeiros profissionais que lhe deram o presente, o futuro da medicina. A medicina do Brasil e em muitos outros lugares do mundo. Ele um dia sonhou ser médico. Hoje, ele é feliz salvando vidas. Ela sonhava poder cuidar de pessoas. Hoje, ela opera verdadeiros milagres com seu trabalho e muita fé também. Eles queriam ter um futuro de grande sucesso. Hoje,
compartilham suas realizações e escolhas que são possíveis graças à formação inigualável, inesquecível. Isso é Mandic. Realize o seu sonho com quem sabe como ajudar você a chegar lá. Conte sempre com a gente. São Leopoldo Mandic. A gente forma, você transforma. Quer estar por dentro dos principais acontecimentos da sua cidade e região? Tá na tela. O programa feito para quem busca informação com credibilidade, agilidade e conexão com a comunidade. Reportagens especiais, entrevistas, serviço, cultura, segurança e tudo o que movimenta o seu dia a dia. Todas as quintas às 12 horas, com reprise às 18h05. O que é notícia, tá na tela. Olá, estamos de volta e com mais uma história inspiradora de empreendedorismo. O meu convidado, ele é empreendedor, já esteve fora do país por alguns anos, voltou para cá porque sentiu falta da terra ararense. E ele vai contar pra gente como foi essa trajetória dele. Inclusive, tem muitas pessoas que saem de um bairro para ir até o ponto dele para consumir, porque é uma delícia. Ele que empreende na área de caldo de cana e também pastéis. Já deu um gostinho aí, né? Já bateu aquela fominha. Estou com ele, Jefferton Ferreira. Seja muito bem-vindo, Jefferton. Muito obrigado, é um prazer, é uma honra estar aqui com vocês na TV Conecta. Eu agradeço por esse convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Com certeza, o prazer é nosso em conhecer a sua trajetória e com certeza conhecer também o seu estabelecimento, porque eu amo, tá? Um caldo de cana, quem que não gosta, né? Um pastelzinho fritinho na hora. É maravilhoso. Esse é o nosso ramo, caldo de cana e pastéis. É algo que é muito, muito famoso. Tem gente que gosta de um caldo de cana com cervejinha, com um pastel, mas tem gente que gosta, tem que ser o caldo de cana e o pastel. É maravilhoso. E o que faz as pessoas saírem de um bairro para ir lá no ponto de vocês, ou às vezes até de outra cidade, para consumir da Pichicos? Pichicos, isso mesmo. Pichicos, caldo de cana e pastel. Nós agradecemos muito que as pessoas realmente atravessam a cidade para estarem conosco ali, né? É o tempero da mamãe, é o tempero que a mamãe faz, aquele cuidado, aquele preparo que nós temos com o nosso cliente, que é aquela atenção que nós temos com os nossos clientes. Então, assim, todo aquele carinho, aquele tempero do pastelzinho, frito na hora, sequinho, maravilhoso, e o nosso caldo de cana que é excelente. Então, assim, as pessoas cruzam Araras para estarem conosco. E nós agradecemos vale muito. A pena. E aquele temperinho que a gente fica, qual é o segredo, né? Que a gente tenta fazer em casa, não vai ficar igual, não adianta. Olha, eu não vou poder te dizer, tá? Porque é um tempero que está guardado a sete chaves. Então tá aí o segredo. Isso. A minha mãe tem até medo de escrever e alguém pegar e entregar para outra pessoa. Então melhor não, deixa na memória que fica mais guardadinho. Sim, com certeza. E de onde surgiu esse nome, Pichicos? Pichicos. Quando eu era criança, eu tinha 4 anos de idade, eu chorava muito, dava muito trabalho para o meu pai. E meu pai um dia inventou esse apelido, Pichico, Pichico. E eu parei de chorar e comecei a sorrir. Aí meu pai falou assim, a partir de agora ele não chora mais, ele vai ser Pichico. Então eu agradeço ao meu pai que hoje o comércio que nós temos hoje, ele nos abençoou com esse nome por eu ser ararense, crescer aqui. E ele falou assim, filho, vai ser Pichicos. Então, é Pichicos, Garapa e Pastel. Porque as pessoas se conhecem, as pessoas têm um carisma com você, então vai ser Pichicos. Então, ficou a homenagem, olha que honra, ficou essa né? homenagem, meu pai deixou pra gente. E Jefferton, você começou muito jovem ali atuando junto com o seu pai, ajudando ele aos 12 anos. Você contou que iniciou a sua jornada ali empreendedora ao lado do seu pai. E depois se mudou, foi morar em outro país. Conta pra gente o que aconteceu, essa trajetória bonita que você teve. Uma história um pouco assim, turbulenta, mas é muito interessante. Realmente, eu tinha 12 anos de idade, meu pai já vendia garapa somente. Depois, após 10 anos,
que entrou com um ramo de pastel também. Mas eu, com 12 anos de idade, fui jovem, me casei muito novo, com 19 anos de idade, e fui militar também. Fiquei 4 anos na Academia da Força Aérea em Pirassununga. E nas minhas férias de 1 ano de militar, fui fazer uma viagem para a Espanha, lua de mel. Então eu já casado, fui lua de mel para a Espanha e fiquei maravilhado com a Espanha. Quando eu voltei, fiquei mais 3 anos na Academia da Força Aérea e fiquei com aquela ilusão de viver na Europa. Algo assim como se fosse um sonho americano, né? Quem nunca, né? Então, um sonho americano, um sonho europeu. E eu acabei pedindo baixa da Academia da Força Aérea e fui morar lá. Resumindo, fiquei 10 anos lá, é maravilhoso, a Europa é maravilhosa, visitei 18 países, viajei muito, meus últimos 3 anos eu trabalhava numa companhia aérea, uma empresa muito conhecida lá na Espanha, porém, eu tinha saudade de Araras, eu tinha saudade do nosso povo, eu tinha saudade da conexão do empreendedorismo, das ideias que eu tenho, que eu entendi que por ser brasileiro, eu não poderia empreender lá na Espanha, das ideias que eu tenho. E então foi que, cansado de tudo, retornei para o Brasil, meu pai me deu essa oportunidade e hoje nós estamos nesse ramo maravilhoso que é o que abençoa a nossa família e abençoa as nossas famílias, muitas famílias, que é hoje o Pichicos Garapa Caldo de Cana e Pastel. Olha só que legal. E deixa eu te perguntar, por acaso lá na Europa tem caldo de cana? Não tem. Bom, em Portugal pode ser que tenha alguma coisinha, mas é muito difícil, é tudo muito mais caro, é tudo muito mais difícil. E tem uma coisa, meu pai já chegou a falar para mim para nós tentarmos algo lá na Espanha, só que a região onde eu morava é muito difícil eles se adaptarem com algumas coisas do Brasil. Então, eu fiz estudos, tá? Eu tentei pensar em pegar cana de Portugal, levar para a região onde eu morava, porque é muito próximo, são 200 quilômetros, mas quando eu fiz um estudo, eles disseram que eles não aceitariam. Então eu fiquei na minha e quis voltar aqui mesmo pro Brasil e vender aqui em Araras e ser feliz aqui em Araras. Eles não foram na Pichicos, né? Não, na Pichicos. Mas você conhece caldo de cana, né? Perguntar pra você conhece, você sabe como que é? Porque é um negócio tão viciante, né? Mas é questão cultural mesmo, né? Cultural, é cultural. Realmente acaba não agradando o paladar. Com certeza. E nesse tempo que você esteve na Europa, visitou 18 países, com certeza você com essa mente empreendedora olhava algumas coisas e se inspirava para trazer para o Brasil. Teve algo que você viu lá fora e que chamou a atenção e que pode até ter mudado alguma coisa na Pichicos ou que você gostaria de trazer para cá? Olha, realmente, tem coisas que eu não posso contar que ainda é segredo. Isso, para não copiarem a ideia, Para não copiarem né? a ideia. Mas de momento eu estou focado no caldo de cana e no pastel, que é uma benção na nossa vida, porém eu tenho algumas ideias legais da Espanha que eu acho que ficaria legal aqui em Araras. Seria muito interessante. Mas uma delas não posso contar. Fica aí um mistério. Fica um mistério aí, porque tem uma coisa muito interessante lá que eu tenho certeza que o povo de Araras, o povo de toda a região iriam adorar. Você vai trazer para cá então, eu vou trazer. Essa missão. Aí quando você trouxer, você vai estar convocado a voltar no programa, porque o pessoal de casa com certeza tá morrendo de curiosidade, e aí contar em primeira mão. Sim, com Combinado certeza. Nosso, hein? Combinado. Quantos anos a Pichicos tem? A Pichicos tem 16 anos. 16, bastante 16 tempo. Anos. Ela tá Isso, são bem 16 sólida anos. no mercado. E aí vem aquela dúvida, né? Muitas pessoas sonham com o empreender, põe na cabeça de que, nossa, vou empreender e vai dar tudo certo, eu vou enriquecer, vou... E, na verdade, o empreendedorismo, claro, eu sou a primeira que encorajo a pessoa a empreender quando ela tem vontade. Sou a primeira. Só que eu também já aviso, seja forte, porque nos primeiros anos, talvez no primeiro, segundo, você vai querer desistir. Você pode querer desistir, nem tudo são flores. E tem gente que realmente acaba desistindo nos primeiros meses, no primeiro ano, ou às vezes não é nem por desistência, é porque realmente as coisas não funcionam, não dá certo. Para vocês que estão consolidados com toda essa jornada que já tiveram até então,
Qual lição que você deixa para essas pessoas que sonham em empreender, para que elas tenham realmente um negócio próspero e duradouro? E para aquelas que estão ali um pouco angustiadas nesse momento, pensando em desistir, não dá certo empreender no Brasil? Olha, por mais que nós passamos por processos difíceis, seja no Brasil ou qualquer país, mas você que está empreendendo, vale a pena você insistir. Se você desistir nos primeiros meses, é algo que depois você vai pensar lá na frente. Mas vale a pena você ter resiliência, você ter fé primeiramente, você ter uma persistência e acreditar. Acreditar que se você trabalhar e você preparar um bom produto, você cuidar muito bem dos seus clientes, com a sua atenção, você ter um trabalho diferenciado, porque é o que as pessoas gostam, né? Você só tem a crescer. Então, desistir jamais. Você que é empreendedor, você que está tentando no seu negócio, no seu ramo, seja o que for, do menor, algo mais simples ou algo mais fino, mas vale a pena você acreditar que com fé em Deus, com muito trabalho, cuidando dos seus clientes, fazendo eles irem para casa e quando eles deitarem a cabeça no travesseiro, falar assim, amanhã eu vou voltar lá. E se ele não voltar amanhã, ele vai voltar depois de amanhã, mas ele vai lá estar com você. Vai comprar o seu produto, é através desse cliente, do cliente, todos os clientes que vai trazer essa benção para você. Então vale a pena, não desistam, quem está empreendendo, vale a pena acreditar, não desistam nunca. Com certeza, fica a lição para o pessoal de casa e uma excelente lição, por sinal, muito obrigada por compartilhar. Para o pessoal que quer tomar aquele caldinho de cana, aquele pastelzinho frito na hora, qual o endereço, como que localiza Pichicos? Tá, nós estamos no Pichicos, Garapa, caldo de cana e pastel, na Avenida Horácio Krepski, 631. Em frente ao posto BR, Nova Araras, ao lado do Atacadão Toninho. Não tem erro. Na avenida ali do Senai, não tem erro, gente. Podem ir para lá e nós vamos estar esperando vocês com muito carinho. Agora, Jefferton, para encerrar esse programa com chave de ouro, vou te fazer uma pergunta que eu faço para todos os convidados. Qual a sua essência? A minha essência? Eu sou feliz e amo a Deus. Perfeito. Ou melhor, eu amo a Deus e sou feliz, primeiramente. Essa é a minha essência. Muito obrigada. Esse é o Jefferton que esteve com a gente aqui. Obrigada pela sua presença, Jefferton. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui com vocês e espero que de alguma forma esse pouco de conteúdo que eu passei possa contribuir para alguém, para alguma família e para alguém que queira empreender. E com certeza já contribuiu. E você aí de casa não sai daí não, hein, que a gente já volta, então fica aí. Comece o dia bem informado. As principais notícias do Brasil e do mundo com informações ágeis, análise precisa e os fatos mais relevantes do dia. Jornal Manhã Conecta, apresentado por Jaqueline Bonum e Gabriela Rando. Credibilidade, clareza e compromisso com a informação. De segunda a sexta, às 7 horas. Jornal Manhã Conecta. Conectando você aos fatos que movem o Brasil e o mundo. A vida de um dentista às vezes pode ser sufocante. Pode te fazer questionar suas escolhas, fazer você esquecer o que te fez escolher essa profissão. Mas é fundamental nos lembrarmos constantemente do porquê somos dentistas e redescobrir constantemente a razão pela qual você ainda ama o que faz. A pós de odonto da São Leopoldo Bandic vai mudar sua perspectiva. Aqui, todo dia é dia de redescobrir a paixão por esta profissão. Um lugar que inspira, prepara, transforma profissionais em verdadeiras referências. Agora, chegou a sua vez de se reinventar e descobrir seus novos talentos.
Conheça a pós-graduação em odontologia da Mandic e descubra por que somos a maior, a mais respeitada e a mais desejada instituição de ensino em odontologia e saúde do Brasil. Você sabia que o Brasil está entre os 30 países do mundo com as mais altas taxas de tuberculose? A doença é um dos nossos graves problemas de saúde pública. Tosse seca, febre noturna persistente e emagrecimento estão entre os principais sintomas da doença. Fique de olho. Vá ao centro de saúde mais próximo, que o atendimento é de graça. Rede Conecta. Informar para educar. Conexão com o Futuro. Apresentação Patrícia Dalpozo Salvador. Conheça histórias inspiradoras de empresários de Araras e região, com dicas, informações e muito conteúdo sobre o cenário comercial e empresarial. Toda terça às 12 horas. Com reprise às 18h05 na TV Conecta. Conexão com o Futuro. Porque empreender é construir. Olá, estamos de volta com mais uma história de empreendedorismo que envolve muita superação e com certeza vai te inspirar, porque é muito envolvente. Pensa num empreendedor ou numa empreendedora, talvez até você ou alguém que você conheça, que começou bem pequenininho. E quando eu falo pequeno, eu falo de espaço geográfico mesmo, num cantinho de um lugar, só que já sonhando com outro espaço, de olho num lugarzinho que parecia que era para ser dela, e de fato foi. Quem vai contar essa história pra gente é a Magda Bontempelli, da Pele Moda Fitness. Magda, seja muito bem-vinda ao programa. Agradeço o convite, é um prazer estar aqui. Realmente, é uma história assim que começou bem pequeno, de sacoleira, vendendo roupas fitness, não era bem porta em porta, mas eu tinha as minhas clientes onde eu levava sacola de roupa. Aí veio a pandemia, não conseguia mais fazer compra, foi muito difícil conseguir fornecedor naquela época em São Paulo, a gente tinha que entrar por baixo das portas e ficar escondida lá para não ter problema com a fiscalização. Enfim, eu ia todo mês e voltava com uma sacolinha de roupa. E aí foi formando um estoque guardado na minha casa. E aí o Clube de Campo Empírio, a quem eu sou muito grata, ao presidente Marcelo Penteado, me liberou para vender maiô para associados que faziam hidroginástica e natação. Então a gente produziu os maiôs e comecei a vender num cantinho, numa arara lá, não tinha espaço para provar, não tinha lugar para sentar. E eu fiquei lá por um ano, mais ou menos, almejando um espaço maior para colocar as minhas roupas que estavam guardadinhas já no estoque. E um dia, sonhando com esse espaço, ele me chamou na diretoria e falou: por que você não traz mais coisas para vender aqui? E foi quando eu falei: eu gostaria muito, mas eu preciso de um espaço. E já mentalizando aquilo, era uma sala abandonada. Ele falou: então vou te levar. E era exatamente o lugar que eu queria. Ele reformou, o clube reformou tudo, montou toda a loja e eu estou lá já fazem 3 anos, atendendo não só a hidroginástica e natação, como pilates, academia, toda a linha de esporte, futebol americano, a gente fornece uniforme também. Enfim, um sonho que se realizou. E é muito legal conhecer história como a sua, Magda, porque realmente eu tenho certeza que muitas pessoas de casa acabam se identificando de ter iniciado pequeno, como você trouxe, né, que montava sacolas, trazia algumas coisas de São Paulo, e só que já visando um algo maior. Então, realmente é algo que acaba inspirando. Eu gostei muito de conhecer. E falando em empreendedorismo, quando que você teve essa ideia? Quando que foi o momento que você falou assim, tá na hora de eu empreender? E o que motivou você a iniciar o seu empreendimento? O seu primeiro empreendimento já foi trazendo as roupas que você vendia para suas amigas e clientes? Sim, eu comecei, na verdade, com uma confecção. A gente confeccionava essa moda fitness. Mas
não foi legal porque a gente não tinha a variedade que eu gostaria de ter de looks. Então eu preferi trabalhar com representação, com revendas. E aí saí da informalidade, abri a minha empresa e comecei a vender já dentro da loja. Só que eu me senti na necessidade de estudar mais, me aprofundar mais, divulgar mais a minha loja, e eu estou crescendo aos poucos, mas eu estou chegando lá. Ah, com certeza. E eu, claro, que já dei uma espiadinha, inclusive já comprei, porque eu amo as roupas da Pele e a qualidade é impecável. E a gente sabe, Magda, que além da qualidade, tem muito mais que quando fala em empreender, quando fala em trazer um diferencial. Por que que eu trago isso? Quando fala em mercado de moda fitness, alguns vão dizer assim, poxa, esse mercado já está saturado. Já tem muita gente vendendo moda fitness, assim como tem muita gente vendendo muitas outras coisas igual. E você se destaca, você tem um público muito focado, porque a sua loja está dentro de um clube, e ao mesmo tempo você não para por aí. Então, qual que você considera que foi o seu principal segredo para estar crescendo cada vez mais e o seu diferencial competitivo que faz com que esses clientes sempre queiram comprar de você novamente? Então, eu procurei atender a necessidade, principalmente dos associados do Clube de Campo, né? Colocando roupa plus size, fitness, que é muito difícil de ser encontrada, com qualidade, que não fica transparente, o masculino, os homens hoje também treinam com estilo, não é só mulher, porque mulher quer um look para cada dia, né? Mas os homens também se cuidam. Então, eu acho que o diferencial ainda é esse, atender às necessidades, aquilo que a pessoa pede, eu procuro trazer com qualidade. E sobre o empreendedorismo feminino, que é algo assim, um assunto que eu sempre gosto de trazer, porque atuar como empresário sempre foi algo muito visto que era coisa de homem, por muito tempo, né? Por longos anos aí de uma vida toda. E hoje a gente vê as mulheres não só à frente de uma empresa, comandando tudo, fazendo o negócio acontecer, como se destacando ainda mais do que muitos homens que estão ali no mesmo ramo. Aqui, claro que não é uma competição, não é isso que a gente quer trazer, mas como que você considera que você, como mulher, no empreendedorismo feminino, qual a mensagem que você deixa para outras mulheres que também, assim como você, empreendem sozinho, não tem um homem, um sócio homem do lado e às vezes se limita achando que por conta disso não vai dar certo, não vai ter a mesma desenvoltura? Eu acredito no potencial da mulher. Eu sempre fui CLT e acredito que se eu tivesse ficado lá, estaria lá ainda. Quando eu decidi empreender, eu arrisquei tudo, eu tive o apoio da minha família, claro, do meu filho, do meu marido, mas as decisões quem tomou fui eu. E eu arrisquei, arrisco e quero crescer mais e não vou parar por aqui. Então eu digo a vocês, mulheres, acredite no potencial de vocês. Todas nós podemos. Perfeito, com certeza já traz uma mensagem bem inspiradora para as mulheres que estão nos assistindo. E falando em vendas, que a gente trouxe sobre o seu diferencial de marca, que é muito bacana trazer sobre isso para mostrar que precisa mesmo, né, se destacar no mercado para fazer o negócio acontecer. Quando a gente fala hoje em dia em vendas, Magda, não tem como a gente não falar também do meio digital, da era digital, de como a gente se posiciona ali. Como que tem sido para vocês, da Pele, atuar em todo esse ecossistema? Então, eu sou de uma outra geração que ainda não tinha internet com tantas facilidades. Então, eu comecei a estudar. Eu sou associada, não é bem associada, eu sou parceira do Sebrae, eu faço cursos, faço imersões, treinamentos, tudo que aparece, eu participo, vivo estudando, aprendendo, para poder acompanhar o que está rolando aí na internet, né? Sim. O próximo passo são as lives. Já está se preparando então para
para fazer Sim. live, e aí todo mundo que está assistindo vai poder comprar pela live também. Comprar pela live, exatamente. Então a era digital não tem como escapar, gente. Eu adoro a loja física, adoro o contato com o cliente, mas o digital hoje não tem como você ficar fora. Fugir. Não tem mas como você sabe que assim, eu também trabalhei a vida toda com vendas, né? Faz 22 anos, vai fazer 23 que eu atuo na área comercial. Eu tenho a minha empresa, mas até hoje eu sempre dou um jeitinho de estar à frente do comercial. E na minha época também não tinha tanto esse boom do digital, né? Eu não nasci nessa era, ela surgiu no meio da minha vida. E você sabe que o que você falou é algo que eu também sinto. A gente gosta da presença física, do olho no olho para vender, que o negócio flui mais. Mas você também trouxe algo muito interessante, que é assim, você até pode ser de outra geração, mas entendeu que precisa se adaptar ao mundo novo para o negócio dar certo. Exatamente. E você falou sobre o Sebrae também, sobre as suas atualizações, está sempre buscando novos conhecimentos. Nesses novos conhecimentos que você adquiriu, o que você entende que para empreender, quais são as habilidades principais que um empreendedor, que alguém que queira ter uma empresa para que dê certo, para que tenha sucesso, precisa ter? Olha, eu aprendi muito no Empretec, né? Que eu sou uma Empreteco e eu aprendi que nem sempre o financeiro é o principal. A rede de contatos é muito importante, o network. Então, eu acredito assim, é ter vontade, ter conhecimento do produto, porque você tem que conhecer o que você vende, usar o produto, praticar esporte com ele, como eu sempre faço, e acreditar no seu potencial, sim, e ir para frente, baseado nos conhecimentos que o Sebrae traz, desde do marketing, da IA, tudo o que Agora eu estou no projeto Ali, que também é um acompanhamento que o Sebrae faz com a gente, que é pequeno empresário. Tem que arriscar e acreditar, tem que realizar o sonho. Ótimo. E Magda, a gente vai encerrar o programa, só que antes tem uma pergunta que eu faço para todos os convidados, vou fazer para você também, que eu quero que você compartilhe agora com os nossos telespectadores. Qual é a sua essência? Olha, depois que eu me aposentei, que eu comecei a empreender, eu decidi 2 rumos na minha vida. A mente e o corpo não podem ficar parados. Então, é sempre estudar, sempre se aprimorar, sempre buscar conhecimento e não manter o corpo parado. Atividade física é fundamental, principalmente para nós mulheres, que já estamos na fase da menopausa, e isso é uma necessidade, treinar, e com o look da pele. Com certeza, já fez o merchan. Magda, muito obrigada pela sua presença. Obrigada, foi um prazer. A gente se despede por aqui em mais um programa Essência. Foi um prazer novamente, obrigada pela sua companhia aqui. Te vejo no próximo programa. Até lá!